Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de outubro de 2022, são 8 horas da manhã e hoje o Brasil está a um dia da eleição que vai libertá-lo da ditadura bolsonarista. No Metrópolis, há aposta no PDT para voto de Ciro no eventual segundo turno. PDT deve apoiar apoio crítico a Lula num eventual segundo turno entre o petista e Jair Bolsonaro. Ciro Gomes vai seguir outro caminho. Lideranças nacionais do PDT apostam nos bastidores que Ciro Gomes vai declarar voto nulo no eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, com quem o futuro ex-nada na política tem uma relação até de certa amizade. Então Ciro não vai brigar com seu tchutchuca num eventual segundo turno, se houver segundo turno. Mas o partido dele vai fazer coisa muito diferente. Segundo dirigentes pedetistas, Ciro já indicou a correligionários não haver chance dele anunciar voto em Lula, a quem tem duramente criticado na campanha. Um eventual apoio à reeleição de Bolsonaro também tem sido totalmente descartado pelo pedetista da boca para fora, pois tem um histórico político de centro-esquerda e supostamente não poderia apoiá-lo. Ciro não vai apoiar Bolsonaro, mas também não vai atrapalhá-lo apoiando Lula. O PDT deve aprovar apoio crítico a Lula, o que quer dizer nada. Apoio crítico quer dizer absolutamente nada, é uma desculpa para mudar radicalmente de posição. Diferentemente de Ciro, o PDT deve aprovar um apoio crítico a Lula no segundo turno. Mesma postura que a sigla adotou em 2018 com Fernando Haddad, então presidenciável do PT. Lideranças do partido também querem incluir na resolução uma proibição para que qualquer filiado declare publicamente apoio a Bolsonaro sob risco de expulsão. Ou seja, gente que estiver filiada ao PDT não pode declarar apoio a Bolsonaro ou vai ser expulsa do partido. Com isso, os pedetistas teriam como opção ou declarar voto em Lula ou manter neutralidade, como deve ser o caso de Ciro. Lideranças da sigla defendem ainda que, ao anunciar apoio crítico ao petista, o PDT se comprometa a não integrar um eventual futuro governo Lula, pelo menos no início da gestão. Isso é tudo conversa fiada, minha amiga, meu amigo. O PDT já está praticamente apoiando Lula, grande parte, enorme parte do PDT já está apoiando Lula, figuras históricas do PDT já estão apoiando Lula e o PDT seguramente vai estar na administração Lula desde o começo. E o Brasil vai se livrar de Ciro Gomes, um político cuja carreira se mostrou inútil. E Ciro radicaliza discurso em sua quarta tentativa de chegar à presidência e acaba isolado, segundo o Estadão. Ex-ministro corre o risco de ter menos voto agora do que nas 3 campanhas anteriores. E, na verdade, isso não é risco, isso é certeza, porque em 2018 o Ciro teve 12,4% das intenções de voto. Ele não vai ter isso nessa eleição, mas nem que a vaca tussa. O Ciro Gomes não deve passar de 5% na eleição desse ano, um enorme encolhimento e a pá de cal na sua carreira política. Mais uma vez, inútil. Ciro Gomes nunca serviu a ninguém em sua carreira política, além de a ele mesmo. Sempre teve projetos personalistas que terminaram em nada e ele vai terminar essa carreira em 2022 de uma forma vergonhosa, fazendo dobradinha com o pior presidente que o Brasil já teve em toda a sua história.
E depois de terminar o primeiro turno da disputa presidencial de 2018 em terceiro lugar, com 12,4% dos votos válidos, Ciro começou a construir sua candidatura. Com o ex-presidente Lula preso e a direita reunida em torno de Bolsonaro, ele achava que teria, dali a 4 anos, na sua quarta tentativa, a melhor chance de chegar ao Planalto. E o Lula foi solto, frustrou os planos dele e ele ficou furioso porque o Ciro só enxerga uma coisa na frente dele: o seu umbigo. E sinais dos Estados Unidos em apoio à democracia no Brasil contradizem desconfiança desde o golpe de 1964. Semelhanças entre Trump e Bolsonaro fazem a política brasileira assumir uma importância rara em Washington e o Partido Democrata deixa claro que haverá consequências caso o resultado eleitoral seja desrespeitado, ou seja, os Estados Unidos, pela primeira vez na história, estão do lado certo. Os Estados Unidos consideram que a assistência bilateral americana ao Brasil deve basear-se no compromisso histórico e contínuo do governo e do povo do Brasil com os princípios democráticos e os direitos humanos e irá rever e reconsiderar a relação entre os Estados Unidos e qualquer governo que chegue ao poder no Brasil por meios antidemocráticos, incluindo o golpe militar. Vejam que mudança, não é? Estados Unidos que fomentaram o golpe militar de 1964 e que tem um histórico de apoio à direita no Brasil e até à extrema-direita em 1964. O fato é que os Estados Unidos estão apoiando Lula. Eles estão apoiando Lula contra Bolsonaro porque Bolsonaro representa o projeto de Donald Trump. Seguramente, se Trump tivesse vencido a eleição em 2020, o governo norte-americano estaria apoiando Bolsonaro. Com a vitória de Biden, não existe a menor possibilidade de os Estados Unidos aceitarem qualquer aproximação com Bolsonaro e Lula, então, se torna o candidato dos norte-americanos, ou pelo menos do governo norte-americano, na eleição de 2022. E Haddad busca romper teto do PT em São Paulo para enfrentar antipetismo no segundo turno. Na carona de Lula e Alckmin, ex-prefeito pode superar desempenho petista de 2010 e levar o partido ao segundo turno no estado depois de 20 anos. Rotulado como o mais tucano dos petistas, Haddad está prestes a atingir um feito inédito para o PT no estado, dominado há décadas pelo PSDB. Todas as pesquisas indicam que o ex-prefeito paulistano deve avançar ao segundo turno da eleição para governador nesse domingo como líder da disputa, o que nunca ocorreu nos 40 anos em que o partido lança candidatos ao governo de São Paulo. Para que se tenha uma ideia, o PT lançou Lula a candidato ao governo de São Paulo em 1982. Na eleição de 2022, o PT chega ao 40º ano de eleições em São Paulo, que nunca venceu. O PT vai provavelmente eleger o governador de São Paulo após 40 anos da primeira tentativa com Lula. E somando 11% dos votos de indecisos, votos de indecisos têm o poder de mudar o rumo da eleição. Na verdade, não é bem assim, não é? Essa manchete está meio forçada do Correio Brasilense. O que acontece é que nas pesquisas espontâneas, aquela em que o eleitor não recebe uma lista de candidatos, os institutos detectaram que 11% dos eleitores não sabem em quem votar. Mas quando é entregue a eles uma lista dos candidatos, esses eleitores que não sabem em quem vão votar caem para 2%. É uma forçação de barra essa manchete, porque, na verdade, as pessoas vão ter um cardápio de opções para escolher candidato a presidente, então esses 11% não são reais, eles são só produto de desinformação. E na Folha de São Paulo, a Câmara dos Deputados
vai eleger mais deputados de esquerda do que em 2018 e a direita vai eleger menos deputados do que em 2018, segundo projeta o Instituto Quest. Cálculo a partir de redes sociais aponta partidos pró-Lula com 12 deputados a mais e pró-Bolsonaro com 14 deputados a menos. Mas isso também é um pouco imprevisível. E o Instituto Quest ele tem sido o instituto de renome mais conservador em relação às chances da esquerda. Então, esse item errado, segundo todas as outras pesquisas. Há algum tempo, quando o Quest dava a vantagem de Lula para Bolsonaro de 8%, o Instituto IPEC começou a registrar uma subida do Lula e depois o Instituto Quest teve que ir atrás do IPEC após dizer que o IPEC estava errado. E o dia D para o futuro de Sérgio Moro é domingo? Não é dia D, não. É porque essa matéria saiu na Veja, que é morista até o talo. O Moro está atrás do Álvaro Dias, não é? Dois políticos péssimos, não é? Mas o Álvaro Dias está na frente do Moro nas pesquisas. Na última pesquisa IPEC, ele tinha, se não me engano, 36% e o Sérgio Moro tinha 20%, não, ele tinha 34% e o Sérgio Moro 25%. Então o Brasil vai se livrar de Sérgio Moro amanhã. Comemorem. E um forte candidato para PGR de Lula, se o Lula não seguir o republicanismo do passado e não continuar seguindo a lista tríplice do MPF para nomear PGR, o que vai acontecer é que ele tem um nome preferido. Os boatos sobre ele manter Augusto Aras são falsos, não é? E o subprocurador-geral Carlos Alpino Bigonha é que deve ser o escolhido, caso Lula não opte por deixar que o Ministério Público escolha o PGR. E no Globo, a campanha teme que Bolsonaro mantenha a versão de 2018 impossível segundo turno. A campanha de Bolsonaro teme que ele continue radicalizado no segundo turno, como fez em 2018. E essa campanha, os marqueteiros de Bolsonaro acham que ele vai perder amanhã por conta da sua radicalização. E a avaliação de William Bonner após o debate da Globo é que, no futuro, candidatos nanicos, sem nada a perder, vão continuar sabotando debates como o tal Padre Kelmon que tocou o terror no debate da Globo. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.